Olá, irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Vamos estudar hoje a história da redenção. É o capítulo 5, a imutável lei de Deus. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscrever no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos esse tema de hoje, a imutável lei de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos, Pai, a imutável lei de Deus, que é a sua lei. Que Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, nos ilumine. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. Pai, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mas antes de eu relatar a imutável lei de Deus, eu quero compartilhar com vocês alguns versos bíblicos falando da lei de Deus. Será que a lei de Deus está em vigor hoje? Ou não está? Tem muitos que falam que a lei foi abolida. Mas será que foi verdade isso? Que a lei foi abolida? Será que a Bíblia nos relata que a lei foi abolida? Vamos ver alguns versos bíblicos que eu quero compartilhar com vocês para vocês entenderem sobre a lei de Deus. E o primeiro verso que eu queria compartilhar com vocês está aqui em Romanos, capítulo 3, e o verso 31. Vamos ler aqui. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando que não podemos anular a lei pela fé. Paulo fala que temos que confirmar a lei, afirmar a lei. Então, a lei não foi abolida. Um outro verso que eu queria compartilhar com vocês está em Romanos capítulo 7 e os versos 7, depois o 12. Olha o que diz aqui o verso 7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia que a cobiça se a lei não tivesse dito. Então o que a lei faz? A lei de Deus, ela mostra o pecado, ela aponta o pecado, o que você está fazendo de errado. É isso que a lei faz. E um outro verso é o 12. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz que é certo e é bom. Então o apóstolo Paulo está dizendo que aqui que a lei é boa, que a lei de Deus é boa, que a lei de Deus é válida. Então a lei de Deus está em vigor. Vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E os versos 17 e 18. Não pensem que eu vim para acabar com a lei ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. E o verso 18. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, não será tirado da lei nem a menor letra, nem qualquer acento.
Então a lei de Deus está em vigor. A lei de Deus é válida. A lei de Deus não foi abolida. A lei de Deus mostra o caráter de Deus. Se você guarda a lei de Deus, você é abençoado por Deus. Agora, se você transgride a lei de Deus, o que vai acontecer com você? Você vai sofrer as consequências. Simplesmente isso. Porque o pecado, ele traz consequências. O que fez Adão e Eva? Eles caíram por quê? Porque eles transgrediram a lei de Deus. Deus falou para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram. Quais foram as consequências de Adão e Eva? Eles foram tirados do jardim. Foram expulsos do jardim. Simplesmente isso. Se você comete alguma coisa de errado, se você rouba, o que vai acontecer com você? Você vai ser preso. Se você mata, você vai ser preso. Se você adultera, vai causar separação entre famílias. É isso que vai acontecer. O pecado traz consequências. O que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer, ele foi colocando o orgulho no coração dele, porque ele queria ser mais que Deus. Lúcifer, que hoje é Satanás, ele tinha eternidade. Ele era um dos anjos mais importantes do céu. E por que ele perdeu a eternidade? Porque ele se rebelou contra Deus. Além de ele enganar uma terça parte de anjos, ele fez uma guerra no céu. E foi ali nessa guerra que eles perderam e foram expulsos do céu. Eles perderam a eternidade. E hoje, Satanás e seus anjos estão aqui na terra, também querendo fazer as pessoas pecarem, as pessoas caírem. Satanás, quando vê uma pessoa no pecado, ele dá risada, ele comemora. Por quê? Ele está vendo que essa pessoa está se perdendo. Porque as pessoas que permanecerem no pecado, elas vão sofrer as consequências. E se não se arrepender, essas pessoas que permanecerem no pecado, não se arrepender, não se voltar para Deus, Jesus, quando voltar, essas pessoas vão morrer. É isso que vai acontecer. Então, Satanás e seus anjos, eles já perderam a eternidade. Jesus, quando voltar a essa terra, Jesus vai aniquilar Satanás e seus anjos e as pessoas que não se arrepender dos seus pecados. É isso que vai acontecer. Então a lei mostra isso. A lei aponta para o pecado. Jesus jamais quando veio nessa terra, jamais ele ia abolir a lei. Jesus confirmou a lei. Agora, eu quero relatar aqui para vocês, na história da redenção, capítulo 5, a imutável lei de Deus. Vamos aqui para o relato, a imutável lei de Deus. Todo o céu entristeceu por causa da desobediência e da queda de Adão e Eva, o qual trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. Já não podiam ter comunhão direta com Deus e haviam afundado em miséria desesperadora. A lei de Deus não podia ser mudada para atender às necessidades humanas, pois no planejamento divino ela jamais iria perder a sua força, nem dispensar a mínima parte de suas reivindicações. Os anjos de Deus foram comissionados para visitar o casal caído e informá-los de que, embora não pudessem mais ter a posse de sua santa propriedade, seu lar idênico, por causa da transgressão da lei de Deus, seu caso não era, contudo, sem esperança. Foram informados de que o Filho de Deus, que conversara
com eles no Éden, havia sentido piedade ao contemplar sua desesperada condição que, voluntariamente, tomara sobre si a punição devida a eles, e morreria para que o ser humano pudesse viver por meio da fé, na expiação que Cristo propôs fazer por ele. Por meio da Cristo, a porta da esperança estava aberta para que o ser humano, apesar de seu grande pecado, não ficasse sob absoluto controle de Satanás. A fé nos méritos do Filho de Deus elevaria o ser humano de tal maneira que ele poderia resistir aos enganos de Satanás. Um período de graça seria concedido a ele, pelo qual, mediante uma vida de arrependimento e fé na expiação do Filho de Deus, pudesse ser redimido de sua transgressão da lei do Pai, e assim ser elevado a uma posição em que seus esforços para guardar sua lei fossem aceitos. Os anjos lhes relataram a tristeza que sentiram no céu, quando foi anunciado que eles tinham transgredido a lei de Deus, que tornou necessário que Cristo fizesse um grande sacrifício de sua preciosa vida. Adão e Eva compreenderam quanto era elevada sagrada a lei de Deus, cuja transgressão fez necessário um grande sacrifício para salvar da ruína total, tanto eles mesmos quanto seus descendentes. Então propuseram sua própria morte, o que eles e seus descendentes fossem deixados a sofrer a punição de sua transgressão, e no que o amado Filho de Deus fizesse esse grande sacrifício. A angústia de Adão aumentou. Viu que seus pecados eram tão grande magnitude que envolviam consequências terríveis. Seria possível que o honrado comandante celestial que tinha andado com ele e com ele conversado quando vivia em santa inocência, a quem os anjos honravam e adoravam, tivesse que se rebaixar de sua elevada posição para morrer por causa da transgressão dele. Adão foi informado de que a vida de um anjo não podia pagar sua dívida. A lei de Jeová, o fundamento de seu governo no céu e na terra, era tão sagrada quanto ele próprio. E por essa razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício por sua transgressão. Sua lei é mais importante a seus olhos do que os santos anjos ao redor do seu trono. O Pai não podia abolir nem mudar um preceito de sua lei para socorrer o ser humano em sua condição perdida. Mas o Filho de Deus, que, unido ao Pai, havia criado o ser humano, podia fazer pelo homem uma expiação aceitável a Deus, dando sua vida em sacrifício e enfrentando a ira de seu Pai. Os anjos informaram a Adão que, assim como sua transgressão tinha produzido morte, infelicidade, vida e mortalidade, seriam produzidas por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então Adão e Eva, eles caíram. Eles foram expulsos. Mas Jesus, ele veio a essa terra para ser sacrifício. Jesus veio a essa terra para morrer pela humanidade caída. Jesus, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário por nós. E nós fomos libertos do pecado por meio do seu sangue. Agora, você vive no pecado se você quiser. Você quer fazer coisas erradas? Pode fazer. Só que as consequências vêm depois. Como Adão e Eva tiveram as suas consequências. Satanás teve as suas consequências. Ele foi expulso do céu. Uma terça parte de anjos estão com eles aqui. Esses anjos, Satanás e esses anjos que estão aqui com ele, eles não têm mais salvação. Eles perderam a eternidade. E hoje Satanás está aqui, nessa terra,
querendo fazer as pessoas caírem, querendo fazer as pessoas se afastarem de Deus. É isso que ele quer. Ele quer ver as pessoas caindo lá embaixo, se perdendo. Quando Satanás vê uma pessoa bebendo, uma pessoa fumando, no vício, um filho maltratando um pai ou uma mãe, um filho dando trabalho para o pai e para a mãe, Satanás dá risada. Porque é isso que o pecado faz. Se você vive no pecado, o sacrifício de Cristo não tem valor nenhum para você. Não tem valor. Então o sacrifício de Cristo foi em vão. Nós temos que refletir na cruz, onde Jesus morreu. Nós temos que refletir a cada dia na cruz, olhar para a cruz e ver quem morreu por nós lá. Que foi Jesus. Jesus, ele trouxe a salvação para nós. O que você tem que fazer? Aceitar a Jesus hoje na sua vida. E abandonar o pecado. Não dar ouvidos para Satanás. Vocês precisam ler a Bíblia Sagrada, esse livro sagrado. Vocês precisam ler. Vocês precisam entender o que está escrito aqui. Aqui mostra os enganos de Satanás. Como na Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Ele enganou Eva. Se ele enganou Eva, ele pode enganar você. Tome cuidado. Estudem a Bíblia. Hoje as pessoas não querem saber de estudar a Bíblia. A Bíblia fica em cima de uma partilheira, juntando pó. A Bíblia tem que ser lida. Jesus disse, examinai a Escritura, porque elas testificam de mim, elas falam de mim. A Bíblia mostra o caminho para a eternidade. A Bíblia, ela nos ensina o que é certo e o que é errado. Mas vocês têm que ler. Hoje dentro de nós, temos uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, mas elas preferem viver no erro, fazendo coisas erradas. Por quê? O pecado é gostoso, o pecado é saboroso, não é? Mas também traz consequências. O que você prefere? Ter uma vida digna com Deus ou uma vida errada nesse mundo? A Bíblia mostra dois caminhos. O caminho estreito, que é o caminho que vai levar você para a eternidade. E o caminho largo, que vai levar você para a perdição, que é fazer a vontade do mundo, que é o pecado. É esse caminho largo que faz com você. Leva você à perdição. O pecado gera morte. A pessoa que vive no pecado é uma pessoa morta espiritualmente. Então essa foi o capítulo 5 da história da redenção, a imutável lei de Deus. Que vocês reflitam no sacrifício de Cristo. Que Deus abençoe vocês. E que vocês tenham uma boa semana. E até o meu próximo vídeo. Tchau!